Oi, turma. Vamos ver agora o teste T para dados pareados. Bom, vamos ver um conceito agora rapidinho sobre o que são dados emparelhados ou pareados. Bom, os resultados de duas amostras constituem dados emparelhados quando estão emparelhados 2 a 2, segundo algum critério que introduz uma influência marcante entre os diversos pares, que supomos influir igualmente sobre os valores de cada par. Então, a gente utiliza esse teste T para dados pareados quando as medidas são tomadas sobre o mesmo indivíduo. Isso é muito importante, sobre a mesma unidade experimental. Vamos ver um exemplo agora. Bom, o quadro abaixo mostra a sequência de observações das pressões de 7 indivíduos antes e depois da aplicação de um medicamento que tem por finalidade baixar a pressão, verificar se o medicamento teve efeito. Então, eu identifico o teste T para dados pareados, porque as medidas foram tomadas aqui para o indivíduo 1 antes e depois desse tratamento, que é um medicamento que abaixa a pressão. Bom, a gente vai trabalhar nesse teste com a diferença entre esses dados. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular essa diferença entre o depois menos o antes para cada indivíduo. Então, aqui, 0 menos 1,1 menos 1,1. 1,2 menos 3,9 menos 2,7. E assim para todos os indivíduos. E a gente vai trabalhar com esses valores da diferença agora. Então, a gente vai fazer média, variância desses dados para diferença. Então, eu já vou calcular aqui a média da diferença, que se eu estou somando valores negativos, realmente a média é negativa. E a variância da diferença. Lembrando que a variância nunca vai ser negativa, né? A gente eleva os valores aqui ao quadrado, então mesmo sendo um valor negativo, ele vira positivo. Então, vamos começar o teste. A nossa hipótese, então, é H0, que é sempre uma hipótese de igualdade. Nesse caso, se o medicamento não tem efeito, essa diferença aqui entre o antes e o depois vai ser igual a 0, certo? Então, a hipótese H0 é que a média das diferenças é igual a 0. E a hipótese alternativa, a gente sempre monta ela com base em informação prévia que a gente tem da variável. Então, aqui a gente tem aqui a informação que o medicamento tem a finalidade de baixar a pressão. E eu quero saber se esse medicamento teve efeito. Então, se ele tem a finalidade de baixar a pressão, se a gente colocar aqui sempre o depois vai ser menor do que o antes, essa diferença vai ser negativa, tudo bem? Então, por isso que a nossa hipótese alternativa é o quê? Que a média das diferenças vai ser menor do que 0. Então, se esse medicamento tiver efeito, essa média das diferenças vai ser negativa. Então, agora a gente identifica que a gente quer esse teste a 1%, é o teste T, que compara a média. E eu vou agora olhar na tabela, o meu grau de liberdade 6, porque eu tenho 7 indivíduos, tudo bem? Então, vamos aqui para a tabela T. Então, a gente tem que a nossa hipótese, ela é uma hipótese unilateral, a gente tem que lembrar que a nossa tabela é bilateral, por isso, se eu quero o exercício a 1%, eu vou olhar aqui a 2%. Então, com grau de liberdade 6, eu tenho um valor aqui de T tabelado de 3,14, e com isso eu já posso, então, montar o meu gráfico da região crítica e colocar aqui o valor de T tabelado de 3,14. Bom, vamos para a fórmula agora do T calculado. Então, o T calculado vai ser a média da diferença das observações, menos a média da diferença da hipótese, que no nosso caso aqui vai ser 0, sobre a raiz quadrada da variância das diferenças, dividido por N. Então, no nosso caso aqui, a gente tem a média das diferenças dos dados observados, menos 1,84, a diferença da hipótese é 0, sobre a raiz quadrada da variância, que a gente calculou aqui, sobre N, que é 7. Resolvendo aqui, a gente tem um valor de menos 5,78. Lembrando, como eu já falei em outro vídeo, para facilitar a interpretação, a gente vai olhar esse valor em módulo, tudo bem? Então, a gente vai olhar o valor positivo e a gente coloca aqui, então, 5,78 é maior que 3,14 e está na região de rejeição de H0. Tudo bem? Então, a nossa conclusão fica: rejeita-se H0 a 1% de probabilidade pelo teste T, ou seja, o medicamento teve efeito significativo para baixar a pressão. E agora a gente
pode verificar, então, quais são os valores do erro tipo 1 e do erro tipo 2, né? A probabilidade do erro tipo 1 e do erro tipo 2 para esse exercício. Home office. Bom, como a gente rejeita H0, a gente está cometendo o erro tipo 1, tudo bem? E se a gente tem esse valor aqui, se a gente tem todo esse valor aqui equivale a 1% da população, esse valor aqui só do t calculado, onde a gente está pegando aqui, ele é menor do que esse valor todo, não é? Do t tabelado. Então, nosso erro tipo 1, ele vai ser menor que 1%. E no caso, como a gente está cometendo o erro tipo 1, o erro tipo 2, ele não existe. Tudo bem? Até a próxima.